A gente se encontra no Daf Lamed Vav Amud Aleph. A gente trouxe uma discussão entre Rav e Shmuel, quem proibiu óleo, certo? Óleo de Ovdei Avodah Zarah. De acordo com Rav foi Daniel, de acordo com Shmuel foi um decreto posterior. Certo. Agora, Shmuel perguntou, que o Agmará perguntou para Rav, que se foi Daniel que realmente decretou que óleo de Ovdei Avodah Zarah é proibido, então como pode ser que em determinada época Rabi Yehuda Nassi anulou esse decreto? A priori, Rabi Yehuda Nassi não tem como levatar, não tem como anular um decreto da época de Daniel. Daniel é muito anterior a ele é muito mais, é um Talmid Chacham muito maior, ele era quase profeta. Então, não tem como Rabi Yehuda Nassi ter anulado o decreto dele, por isso parece que realmente não é um decreto da época de Daniel. Amará falará o seguinte: Imem Lodarshu, se Rabi Yehuda Nassi, que anulou o decreto que proibia óleo de Ovdei Avodah Zarah e aparentemente entendia que isso não é um decreto tão antigo da época de Daniel, por quê? Porque ele não darash, porque ele não estudou o passuco do modo como eu estudo, Anan Lodarshinan, por isso eu não vou estudar. Ou seja, Rabi Yehuda Nassi não achava que Daniel tinha decretado como óleo. Ele não sabia aparentemente de onde vinha. Ele achou que o decreto do óleo era de outra época. Mas eu tenho uma drashá que diz que é da época de Daniel. Vectiv, está escrito no Passuco, Vayassim Daniel alibo asher lo itgael bepat bag amelech beyen mishtav. Daniel, quando ele foi levado para Bavel, ele foi levado já quando criança, ele era extremamente inteligente, ele foi levado para lá quando criança, e ele foi colocado no palácio do rei, e aí ele tomou muito cuidado para não comer não kasher, então ele não queria comer pat bagamelech, pão do rei, e nem yen mishtav. Yen mishtav parece o vinho das suas bebidas no plural. Então entenderá o seguinte: bestei mishtaota katuv medaber. O passuco está falando de dois tipos de bebidas que Daniel tomou cuidado para não tomar na casa do rei, não usar elas. Echad mishtei yan, echad mishtei shemen. Tanto vinho quanto óleo ele tomou cuidado para não ter proveito, tanto de vinho quanto de óleo de mishtei amelech. Ou seja, ele tomava cuidado para... Ele entendia, assim, Daniel pelo menos decretou que óleo do rei também era proibido, certo? Assim aparece no Passuco. Então, Rav Savar alibo sam o lecholiselora. Daniel prestou atenção, percebeu a questão do óleo, certo? Sam alibo sam, ele prestou atenção nisso, que o óleo de Ovdei Avodah Zarah, de idólatras, ele tem que ser proibido. O lecholiselora proibiu isso também para toda a Israel. O Shmuel Savar alibo sam lecholiselora. Shmuel entende que não. Shmuel entende que realmente Daniel percebeu o problema do óleo, mas ele não decretou proibindo isso para toda a Israel. Ele próprio não tomava esse óleo, ele próprio não tinha proveito do óleo de Ovdei Avodah Zarah, mas ele não proibiu isso para todo mundo. Então daqui saiu a dúvida. Ou seja, já na época de Daniel foi percebido que o óleo tem algum problema. A pergunta é se Daniel decretou e proibiu ou não. Então, de acordo com o Rav, Daniel decretou, de acordo com Shmuel, um decreto posterior. Pergunta Agmará, Daniel Gazar, será que foi realmente Daniel que decretou e proibiu o óleo de Ovdei Avodah Zarah? Ve'amar bali aviminuto amishmei de Rav, assim foi falado em nome de Rav, certo? O Rav falou que foi Daniel, mas apesar de a gente encontra em outro lugar, em nome de Rav, que não, que foi posterior. Peitan ushmanan ninano bnoteyem, pão de Ovdei Avodah Zarah, óleo de Ovdei Avodah Zarah, vinho de Ovdei Avodah Zarah e as filhas de Ovdei Avodah Zarah, certo? Mulheres que não são judias, kulam mishmona sardavarem. Todos esses foram proibidos com relação às meninas, a gente vai ver mais pra frente, que a proibição delas é uma proibição da Torá, de casar com Goy, mas de qualquer jeito, todos esses fazem parte das 18 dos Shmona Sardavar. Shmona Sardavar são 18 decretos feitos na época de Hillel e Shammai. Os alunos de Hillel e Shammai uma vez se juntaram, viram que tinham mais alunos de Shammai do que de Hillel, e naquele momento os alunos de Hillel de Shammai fizeram vários decretos, 18 decretos, inclusive nesses decretos aparece o pão, o óleo, o vinho e as mulheres de Ovdei Avodah Zarah. Então a gente vê que mesmo de acordo com o Rav, o óleo de Ovdei Avodah Zarah foi decretado pelos alunos de Hillel e Shammai, e não por Daniel. E se você quiser responder que, olha,
realmente, a priori temos uma contradição. Por um lado, o Rav falou que Daniel decretou. Por outro lado, está escrito que Rav disse que os alunos de Shammai e Hillel decretaram. Então, talvez a explicação seria que Daniel decretou, só que não foi aceito o decreto dele, não se espalhou, as pessoas não receberam. E depois, os alunos de Hillel e Shammai decretaram de novo. E aí, Itkabel, e aí foi aceito, em quem mais essa dúvida e de Rav. Então, para que Rav vem falar que Daniel decretou? A priori, se Daniel decretou e não foi recebido, não foi aceito, então para que ele falou Bichlal, certo? Aparentemente não tem valor nenhum o decreto de Daniel se não foi aceito. Então, por que Rav falou que ele decretou? Ela, por isso, traz uma outra resposta. O decreto passou por duas etapas: a etapa da época de Daniel e a etapa da época de Talmidei Shammai e Hillel. Daniel gazar alav ibair, ve'atuinu ve'gazra filo basade. Daniel decretou que o óleo de Ovdei Kohavim é proibido na cidade, porque tem um risco de proximidade e assimilação. Quando eu compro o óleo dele, eu posso falar comendo na casa do cara, conhecendo a família, assimilação. Mas no campo, fora da cidade, era permitido. Vieram os alunos de Shammai e Hillel e decretaram e proibiram também fora, também no campo. Verabilda nasci, me chamar e ele. Pronto, agora olha, mesmo de acordo com essa explicação, de acordo com a explicação que teve duas etapas, Daniel decretou na cidade. Os alunos de Shammai e Hillel decretaram também no campo. Como pode ser que Rabiuda Nassi veio e anulou o decreto dos alunos de Beit Shammai e Beit Hillel? A priori, ele não tem força para fazer para anular dessa forma. Vatna, na vida na Mishnah, em Beidin echol levatel divrei Beidin chavero, ela em quem gadol imenu bechokma. O Beminyan, Beidin só pode anular as palavras de outro Beidin se ele for maior do que ele na chokma, na sabedoria e no Minyan, na quantidade de Chachamim, e não tem mais Chachamim do que os alunos de Beit Shammai e Beit Hillel. Veod, tem outro motivo de por que não pode anular os decretos dos alunos de Shammai e Hillel. Veod, Amarabi Yochanan, falou Rabi Yochanan, de Rabi Yochanan, Bakol Echol Levatel Beidin Divrei Beidin Chavero. Em todos os assuntos, em todos os temas, um Beidin pode anular o que o outro Beidin decretou, certo? Se ele for maior, etc. Menos esses 18 decretos dos alunos de Shammai de Hillel. Mesmo que venha Eliyahu Anavi, o seu Beidin, que é maior do que qualquer Beidin, a gente não vai ouvir eles, certo? Eles não podem ser anulados. Então, volta a pergunta, como Rabi Danassi liberou o óleo de Ovdei Avodazara, Amarameshar Shamatam, Oilo Pashat Israel Berov Israel, Shemen Lo Pashat Israel Berov Israel. Para Meshar, o motivo é o seguinte: o motivo de que não pode anular os decretos de Shammai e Hillel dos alunos de Shammai e Hillel é porque esses decretos se espalharam por toda a Israel. Todo mundo recebeu os decretos dele, então anular em um lugar você vai causar problema. Um lugar vai parar de cumprir, o outro vai cumprir, vai manter. Então, de forma geral, eu não posso anular decretos tão grandes que se espalharam por todo a Israel. Mas o óleo, esse decreto dos alunos de Shammai e Hillel, que decretaram e proibiram o óleo de Ovdei Avodazara, isso daqui não se espalhou. De Amarashun Barava, Amarabi Yochanan, que assim falou, Rabi Shimon Barava, em nome de Rabi Yochanan, e Ashur Rabotenu Vebatku, Rabotenu, nossos Chachamim, eles sentaram e verificaram, al Shemen Shelo Pashat Israel. Eles verificaram, foram de cidade em cidade, mandaram shlichim para cidades diferentes para ver se o decreto do óleo tinha sido aceito, era praticado em toda a Israel, e viram que não. E aí, na hora que eles quiseram levatel, eles se apoiaram no que falaram Rabban Gamliel e Rabbi Elazar bar Tzadok, que eles diziam, só posso fazer um decreto para o tzibur. Chachamim, eles só podem vir e decretar e proibir alguma coisa para o tzibur se a maioria do tzibur, a maioria do público consegue cumprir. Se é um decreto que a maioria não vai conseguir cumprir, que ele é muito difícil de ser cumprido, a maioria não vai conseguir, não pode ser decretado, certo? Os decretos de Chachamim tem que ser algo que a maioria do público consegue seguir. E aqui, com relação ao óleo, eles viram que a maioria de Am Israel não segue esse decreto, quer dizer, aparentemente era uma coisa muito difícil de ser seguida, porque talvez só os goim produziam óleo, os Eudim não conseguiam produzir óleo o suficiente, tinha algum impedimento que fazia com que Am Israel não conseguisse
manter esse decreto, viver dessa forma em que o óleo de Ovdei Kohavim é proibido, por isso esse decreto não foi válido, ele pode ser anulado. E a Gemara traz um passo para provar que só se a maioria do tzibur consegue manter o decreto, ele pode ser feito. Damarava da Barahava, Maikra, da onde a gente aprende isso? Está escrito no passo. Bameara atem neirim, veote atem kovim, agoi kulo. Bameara atem neirim, ou seja, se vocês quiserem fazer um decreto em que tem uma lá, tem uma maldição, o cara que não cumprir esse decreto, ele vai ser amaldiçoado, é só se for agoi kulo, só se todo mundo consegue participar do decreto, aí você pode fazer um decreto desse, senão não. E agoi kulo in, e se é um decreto que dá para ser recebido por todo a Israel, ótimo. A gente aceita esse decreto é válido, ele pode ser feito. Mas se é um decreto que muita gente de Amisrael não vai conseguir cumprir, nesse caso, o decreto não pode ser feito. Então, com relação ao óleo, foi um decreto difícil demais para Amisrael, por isso ele foi anulado. Ponto. Gufa, fala. A Gemara vai trazer agora algo que foi trazido antes para lidar com isso e entender um pouquinho melhor. Amar Bali, Amar Avimi, Notea Mishmei Derav, Pitam Shmanam Minam Noteem, Kulam Mishmuna Sar Davarem. Todas essas coisas, o pão de Ovdei Kohavim, óleo, vinho e as filhas de Ovdei Kohavim, todos esses foram proibidos por os alunos de Shammai e Hillel, fizeram 18 decretos, inclusive esses. Pergunta Gemara Benotehem Maihi, o que significa Benotehem, as filhas de Ovdei Kohavim? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Gazru Benotehem Nidot Me'arisatam. Rav Nachman bar Yitzchak fala, o que decretaram? Obviamente, a Goiá é proibida de casar de qualquer jeito, obviamente. Então, o decreto foi o seguinte, o decreto foi que eles consideravam todas as meninas Ovdot Kohavim como Nidot, como se elas estivessem impuras de Nidá, desde pequenas, desde a época que elas estavam no berço. Por quê? Porque no momento em que se define que elas são nidot, qualquer coisa que elas encostam fica impuro. E aí o Yehudi vai ter que levar isso no mikve, vai ter que purificar, dependendo da situação. Então, para criar um distanciamento maior entre os Yehudim e as meninas jovens goiot, decretaram que elas são consideradas como se fossem nidot, independente se elas ficaram nidá ou não ficaram nidá. Aí se causa um distanciamento maior, não tem risco de assimilação. O Gniva, certo? Então, a proibição de casar já é uma proibição da Torá. Eles proibiram, só definiram ela como zinot, esse foi o decreto. O Gniva, Mishmeiderava Marco, lá Mishum Avdat Kohavim Gazrubev. Gniva fala em nome de Rav que todos os decretos foi para gerar afastamento, não para evitar assimilação, e sim para evitar Avodat Kohavim, para não virem a aprender do comportamento delas e se tornarem idólatras ou mudarem de religião. De Reat Ravach Barada, a Maravitza, quando Ravach Barada veio de Eretz Israel para Babel, ele foi em nome de Ravitza, Gazru Alpitan Mishum Shmanam. Ele falou a seguinte frase em nome de Rabitzak, que proibiram o pão de Ovdei Kohavim por causa do óleo. E agora essa frase não faz sentido. Qual a diferença entre óleo e pão? A priori, óleo e pão, os dois são proibidos por causa da proximidade e assimilação. Então, por que está falando que proibiram pão por causa do óleo? Proibiram pão por causa do óleo para o seguinte, proibiram comer pão de Ovdei Kohavim, para o cara não acabar comendo o óleo do Ovdei Kohavim e chegar em uma situação pior. Mas, a priori, não tem diferença entre nenhum dos dois. Os dois têm o mesmo nível de proibição. Só fazer uma pausa rapidinho. Certo? Então, para eles têm o mesmo nível de proibição. Então, o que Rav Vitor falou foi um pouquinho diferente. Alpitamush manam mishum yinam. Então, a proibição foi o seguinte: proibiram pão de Ovdei Kohavim e óleo de Ovdei Kohavim. Por que proibiram isso? Para a pessoa não acabar chegar a tomar vinho de Ovdei Kohavim, certo? O vinho foi o motivo pelo qual proibiram o pão e o óleo. Ve'alinam, o vinho foi proibido, mishum benoteyem. O vinho foi proibido por causa das filhas de Ovdei Kohavim. Você começa a tomar vinho com ele, vai gerando assimilação. E as filhas de Ovdei Kohavim foram proibidas por causa de idolatria. Para que a pessoa não chegue na proibição de idolatria, e a idolatria foi proibida por outra coisa, por outro motivo que vai ser explicado mais para frente, certo? Mas de forma geral, a proibição seguiu esse caminho. Proibiram pão e óleo para não chegar no vinho, proibiram vinho para não chegar na menina, proibiram a menina para não chegar em idolatria. Certo? Então, essa foi a explicação até agora. Esse foi o motivo que eles foram proibidos. Então, pão por si só não teria problema. O problema do pão e do óleo é que se eu libero pão e óleo do Ovdei Kohavim, eu vou acabar tomando vinho. Se eu tomo vinho, eu vou sentar com ele para tomar um vinho, eu vou conhecer a filha, tem problema de assimilação. Conheço a filha, caso com ela, vai chegar na idolatria.
certo? Então, essa foi a proibição. Mas pergunta Gemara, Benotem de Oraita, e fala, mas espera aí, a filha do Oved Kohavim, foi dito que a filha foi proibido, certo? É proibido, proibiram a assimilação, proibiram casar com a filha do Oved Avodazará. Por quê? Para não chegar à idolatria. Pergunta, mas espera aí, a própria filha do Oved Avodazará, a própria filha do Goi é proibido de casar com ela. Dechtiv lotit chanen bam. Lotit chanen bam. Está escrito claramente no Pasuk que é proibido casar com meninas não judias. Responde Agmará, Deoraita Shivalmot, Aval Sharov de Kohavim, Lo. Fala Agmará, esse Pasuk Lotit chaten bam, está se tratando quando a Amisrael vai entrar em Eretz Israel. O Pasuk fala que não é permitido casar com as mulheres que moram em Eretz Israel. Agora, as mulheres de Eretz Israel explícitas no Pasuk são só os 7 povos específicos que moravam aqui, certo? Hiti, Gegashi, você, etc. 7 povos específicos. Mas outras mulheres de outros povos, certo? De Edom ou de Ismael, não são proibidas pela Torá. A Torá proibiu os 7 povos que estavam em Eretz Israel, mas outros não. E aí vieram os alunos de Shammai e Hillel proibiram qualquer mulher não judia, certo? Não só dos 7 povos. Pergunta Gemara, Lera Bishimon Baruchai, da Marquia Sire bin Chame Acharai, Lera Bot, Kolam Mesirot, Michael Meimar. Pergunta mais, tá bom. Isso, de acordo com a opinião, eu entendo. De acordo com a opinião, dá para explicar que as mulheres dos 7 povos estavam na são proibidas pela Torá. Os alunos de Shammai e Hillel estenderam a proibição para qualquer mulher não judia. Mas de acordo com o Rabishimon Baruchai, não. De acordo com o Rabishimon Baruchai, todas as mulheres são proibidas. Todas as mulheres não judias são proibidas. Certo? Kolam Mesirot, você não pode dar seu filho para casar com nenhuma mulher que não seja judia. Então, de acordo com ele, o que os alunos de Shammai e Hillel decretaram se todas as mulheres não judias eram proibidas? Ela deoraita ishut derech hatnut ve'atuin hovgazru afilo derech znut. Então, fala de acordo com o Rabishimon Baruchai, que todas as mulheres não judias são proibidas, certo? Essa é a halakha também, são proibidas pela Torá. A proibição da Torá é casamento. Ter relações com a intenção de casar, mas relacionamento, ter um relacionamento derech znut, de prostituição, quer dizer que não vai formar um casamento aqui, isso daqui não é proibido pela Torá. Então vieram o Beit Din dos alunos de Shammai e Hillel e decretaram que também znut é proibido, também prostituição é proibido, mesmo que não tenha intenção de casar, as mulheres não judias são proibidas, mesmo derech znut. Pergunta Gemara, os znut na Beit Din shel Shem Gazru. Pergunta mais, espera aí, o decreto de znut, o decreto que proibia relacionamento sem intenção de casar com a mulher não judia, foi proibido bem antes, no Beit Din de Shem, filho de Noach, Dechtiv, Vayomer Yehudá, Otziu Avetisaref. Yehudá, quando viram que Tamara, a nora de Yehudá, estava grávida, entenderam que ela aparentemente teve relações com um Oved Avodazará, com um Goi, porque o marido tinha falecido, então Yehudá mandou matar a Tamar. Por quê? Porque era proibido mulheres que pertenciam à família de Yaakov terem relações com o Oved Avodazará, certo? Mesmo que foi não casamento, foi derech znut, prostituição. Então já era proibido. Então no Beit Din de Shem foi proibido mulheres judias terem relações com homens não judeus. Então não é os alunos de Shammai e Hillel. Ela deoraita Oved Kohavim abal bat Israel demashch batrei aval Israel abal Oved Kohavim lo ve'atuin gazru afilo Israel abal Oved Kohavim. Então a Gemara responde o seguinte, fala a Gemara, olha, pela Torá não pode casar com não judias, tanto homem com mulher quanto mulher com homem, certo? Nenhum Yehudi pode casar com uma não judia, nenhuma Yehudiá pode casar com um não judeu, isso é uma proibição da Torá. Znut, o que era proibido? A proibição de Znut, que foi proibido no Beit Din de Shem, era só quando uma Yehudiá faz znut com um goi. Por quê? Porque se ela faz isso, ela pode acabar atrás dele, pode acabar casando com ele. Então existia o risco de assimilação. Mas um homem Yehudi ter relações com uma mulher não judia, ele provavelmente vai mandar ela embora depois, não vai casar com ela. Então isso não foi proibido no Beit Din de Shem. Mas Shammai, os alunos de Shammai e Hillel vieram e proibiram isso também. Certo? Essa foi a proibição deles, que um Yehudi não pode ter relações com uma Oved Kohavim, mesmo quando não seja com intenção de casamento.
proibido. Pergunta Gemara, a estrela, pergunta Gemara, isso que um Yehudi não pode ter relações com uma mulher não judia, isso daqui não foi um decreto dos alunos de Shammai de Hillel, isso daqui foi Malacham Shem Sinai, de Amarmar, Abuel Aramit, Canaim Pogimbo, assim foi dito, certo? Como a história de Pinchas, quando um Yehudi, que ele está tendo relações com uma Aramit, com uma mulher não judia, Canaim Pogimbo, pode matar, o cara é Chayav Mitah, qualquer um que quiser matar ele nessa situação por estar fazendo isso, é proibido. Então a gente vê que a proibição de um Yehudi ter relações com Malvedet Kohavim é anterior a Shammai e Hillel. É o Malacham Shem Sinai. Responde a Gemara, ela deoraita befarece o que Maseh Shaya, batuin no gazo aquilo betziná. Fala, não, a proibição deoraita de um Yehudi ter relações com uma mulher não judia é só quando se faz isso publicamente, certo? De conhecimento público, todo mundo fica sabendo, você não esconde isso. Mas fazer isso de maneira como na história de Pinchas, certo? Que o nascido da tribo de Shimon pegou uma mulher moavite, levou ela para casa, todo mundo viu o que estava acontecendo. Mas betziná não foi proibido ela Hamshem Sinai, então a proibição betziná, a proibição de fazer isso de maneira escondida, foi proibida somente nos dias dos alunos de Shammai e Hillel. Pergunta Gemara, betziná não é beidin shel Hashmonai gazru, pergunta, mas espera aí, a proibição de ter relações com uma mulher não judia, betziná, sem intenção de casamento, foi proibido na época dos Hashmonaim. Dechiat Rav Amar, beidin shel Hashmonai gazru Israel, abal vedet kohavim, chayav mishum nashga. Um Yehudi, assim foi decretado no Beidin dos Hashmonaim, com um Yehudi que tem relações com a mulher Ovedet Kohavim, ele transgride 4 proibições Nashga, certo? Nashga é Rashi Tevot, Rashi traz aqui, que a Taravina Amar Mishum Nashgad, Ravdim falou que a linguagem é um pouco diferente, não é Nashgad, Nun Shin Gimel Aleph, e sim Nun Shin Gimel Zain, isso daqui representa 4 proibições, a letra Nun representa Nida, a letra Shin representa Shifra, que é uma escrava, é proibido de ter relações com uma escrava. A letra Gimel representa, deixa eu achar aqui, Rashi, Goiá, por ser uma mulher não judia, e a letra Aleph representa Eshetish, uma mulher casada, certo? Pode ser que essa mulher não judia é casada, e quem tem quem troca o Aleph por Zain, em vez de Eshetish, o problema é de zonar, o problema é de znut, de prostituição. Então, de qualquer jeito, a gente vê daqui que o Beidin de Hashmonai, o Beidin da época dos Hashmonaim, decretou que é proibido ter relações com uma mulher Overet Kohavim, mesmo que não tenha intenção de casamento, mesmo que seja feito Betziná, é proibido. Então, o que os alunos de Shammai e Hillel vieram e acrescentaram? Então, a priori, a gente tem aqui, só para organizar, a gente tem até aqui agora que casar com uma mulher não judia é proibido do Oraita, é proibido pela Torá. Somente ter relações, uma mulher não judia, desculpa, uma mulher judia com um goi, isso daqui foi proibido no Beit Din de Shem, porque ela pode acabar casando com ele. Um homem ter relações com uma mulher não judia, um homem, eu digo, com uma mulher não judia, se for de maneira pública, conhecimento, todo mundo sabe o que está acontecendo, é proibido por Alacham Shem Sinai. Se é escondido, foi proibido na época dos Hashmonaim, certo? Mesmo que não seja com intenção de casamento, só por znut. Então, volta a pergunta, o que os alunos de Beit Shammai e Beit Hillel decretaram com relação às filhas de Ovdei Kohavim? Fala Gemara, que gado Beit Din Shel Hashmonai biá, avalihud lo. O Beidin de Hashmonai proibiu relação na prática, mas Ihud, de ficar num quarto só com uma mulher Ovedet Kohavim, isso não foi proibido. Vaduim no gazo afilo Ihud. E aí vieram os alunos de Shammai e Hillel e decretaram e proibiram Ihud, só de ficar no mesmo quarto, mesmo sem relações. Ficar no mesmo quarto fechado, sem a presença de outras pessoas, não pode um homem judeu com uma mulher não judia, essa proibição não existia até agora, certo? A proibição era só relacionamento mesmo, mas aqui ficar no mesmo quarto era permitido, vieram os alunos de Shammai e Hillel e proibiram. Pergunta Gemara, não, essa proibição é anterior também. Ihud name beidin shel David gazru, da maravilha betachá gazar ale Ihud. Fala Gemara, peraí, a proibição de Ihud é antiga, a proibição de Ihud é da época de David Amelech, não é da época dos anos de Shammai e Hillel. David Amelech já proibiu o Ihud entre um homem e uma mulher solteiro, certo? Que não são casados.
por um caso lá entre os dois filhos dele. Amriata michud batisel, aval ichud ovedet kochavim, lo, veatuinu gaz afilo ichud ovedet kochavim. Fala, mas não, a proibição de Davi Amelech foi ichud com mulheres judias. Mulheres não judias não tinha proibição de ichud. Veio os alunos de Shammai e Hillel decretaram que ichud é proibido mesmo com mulheres não judias. Porém, pergunta Gemara, ichud batisel de oraitei. A priori, o Ihud, a proibição de ficar de ficar no mesmo quarto com uma mulher não judia, é uma proibição da Torá, é uma proibição antiga. Davi Amelech não proibiu isso. Davi Amelech aparentemente proibiu isso com relação a Goim, com relação a uma Goiá. Remes leichud na Torá Minai, de onde a gente aprende um remes, uma dica para a proibição de Ihud da Torá, Shinemar, que esitcha achicha ben imecha. Está escrito no Passuco que se o seu irmão, filho da sua mãe, quer dizer, seu irmão por parte materna, te incentivar a fazer idolatria, não pode. Agora, vehi ben emesid ben emesid, porque o Passuco falou justamente seu filho, seu irmão do lado materno. Será que só o irmão por lado da mãe vai te incentivar a fazer a vodazara, mas por lado do pai não? Ela ben mitachedimimo, vem echad mitabed e mitachedim kol arayot shebatorá. Daqui ele aprendeu que falou justamente a mãe para dizer o seguinte: quando o cara vai incentivar o outro, quando o irmão vai incentivar o outro a fazer idolatria, quando eles estão sozinhos, não tem ninguém vendo. Então o Passuco falou que colocou justamente aqui o filho materno para nos ensinar que essa situação que você fica sozinho com alguém é permitido com a mãe. Um filho pode ficar sozinho no mesmo quarto com a mãe e não tem problema de Ihud. Mas outras mulheres que são consideradas arayot, outras mulheres são consideradas proibidas para a pessoa, certo? Então, ficar sozinho com uma mulher casada ou algo do tipo, isso daqui já é proibido da Torá. Então, volta a nossa pergunta. O que Davi Amelech decretou e o que os alunos de Shammai e Hillel decretaram? Se o Ihud com uma mulher proibida para mim, como uma ovelha de Kochavim, ou uma mulher casada, é uma proibição da Torá, Davi Amelech proibiu aparentemente duas mulheres que são solteiras, o que os alunos de Shammai e Hillel decretaram? Então, explica o seguinte: Ihud deoraita de shetish. A proibição de Ihud de ficar sozinho no quarto com uma mulher, a proibição de oraita é só com a shetish, é só com uma mulher casada. Eu não posso ficar sozinho no quarto com uma mulher casada com outro homem. Certo? A gente não pode ficar no mesmo ambiente sem ninguém na região, por exemplo, certo? Eu estou em casa sozinho com uma mulher casada. Eu não posso fazer isso porque tem proibição de Ihud. Essa é uma proibição da Torá. Se o marido não estiver por perto, na cidade, certo? Tem alachot, não vamos entrar nesse caso. Veio David vegazar a fila Ihud bepnuia. Veio Davi Amelech e proibiu o Ihud mesmo com uma mulher solteira. Mesmo que ela não é casada e não tem problema de ter relações com ela, Davi Amelech proibiu. Veio também em Beit Shammai, Beit Hillel, gazar a fila Ihud ovedet kochavim. E aí vieram os alunos de Shammai e Hillel e proibiram o Ihud mesmo com uma mulher ovedet kochavim, que não era proibido pela Torá. A proibição da Torá é só com uma mulher que tem Isur Skilá, tem a proibição, não necessariamente Skilá, mas tem uma proibição da Torá, que é uma mulher casada. Davi Amelech estendeu a proibição a uma mulher solteira, as alunos de Beit Shammai e Beit Hillel estenderam a proibição também para o Ovedet Kochavim. Certo? Só a gente concluir aquilo que vimos até agora. Pela Torá é proibido casar com uma mulher não judia, de qualquer povo. Tem gente que fala que é só 7 povos, mas ela que uma mulher judia, não importa de qual povo ela pertence, é proibido casar com ela. Essa é a proibição da Torá. Relações com uma mulher não judia, depende. Uma mulher judia com um homem não judeu, certo? Relações de prostituição, que não tem intenção de casamento. Uma mulher não judia com um homem... Desculpa, uma mulher judia com um homem não judeu foi proibido no Beit Din de Shem. Uma mulher não judia para um homem Yehudi, se for feito de uma maneira em que todo mundo está sabendo, é proibido por Alacham Sinai. Se for escondido, ou seja, se ninguém está sabendo, se é uma prostituição que não é de conhecimento público, não levei lá para minha casa, na frente de todo mundo, foi um canto escondido, isso daqui foi proibido pelo Beit Din dos Hashmonaim. Então, todo tipo de relacionamento entre homens e mulheres, judeus e não judeus, tanto casamento quanto relação com intenção, sem intenção de casamento, foram proibidos ou pela Torá ou por épocas antigas aos alunos de Shammai e Hillel.
Shammai e Hillel entraram na proibição de Ihud. O que é Ihud? Ihud é ficar sozinho num quarto com uma mulher que não é permitida para mim. Isso daqui é proibido. Pela Torá é proibido se for uma mulher casada, que tem aqui uma proibição real de ter relacionamento com ela. Então a Torá não proibiu só a relação, proibiu também o Ihud. Se a mulher é solteira da vida Melech, proibiu. E se a mulher é Bichlal Goyá, foi proibido pelos alunos de Shammai e Hillel. É isso que foi dito, que Shammai e Hillel proibiram Benoteem Shovdei Kohavim, proibiram mulheres que não são judias, no sentido de Ihud com elas, porque ter relacionamento, casar e tudo isso são proibições antigas. A proibição de ficar no mesmo quarto com elas é uma proibição dos alunos de Shammai e Hillel. Certo? Por quê? Pela idolatria, certo? Foi dito, proibiram elas porque você ficar sozinho no quarto com elas, vai começar a bater papo, ela vai te ensinar a idolatria dela, tem risco de idolatria, por isso foi proibido. Então, paramos por aqui. Escolha.